Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao nosso culto, você que está em casa, estamos todos aqui para cultuar o Senhor. Estou aqui na igreja, é verdade, quase que vazia, apenas com os irmãos que estão aqui para realizar o culto com a gente, o pessoal da mesa de som, da mídia, da transmissão, o Onésimo que está aqui para adorar a Deus com a gente, o irmão Cláudio Medrado que também vai nos ajudar, mas também estamos com você na sua casa e eu quero que você agora junte a sua família e vamos cultuar a Deus juntos. Eu quero que você se esforce da melhor maneira para estar nesse momento de culto, de adoração ao Senhor. E esse é um domingo especial, ainda que muito difícil os momentos que nós estamos vivendo, mas é um momento especial, onde nós podemos adorar e servir ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para essa manhã de culto aqui. Oremos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta manhã, nós aqui na igreja, os irmãos em suas casas, em tantos outros lugares, e pedimos, ó Pai Santo, que a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja manifesto aqui conosco e também os irmãos em casa, e que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e possamos experimentar da ação poderosa do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar no nosso coração, através dos cânticos, através, ó Deus, de cada momento deste culto, da palavra. Ó Pai Santo, fala conosco nesta manhã. É a oração que fazemos juntos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus, irmão. Isso, agora vamos adorar o Senhor com o nosso irmão Onésimo. Fique de pé na sua sala, na sua casa, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Faça tudo como se você estivesse no templo para louvar o nome dele, amém? Fica de pé, levanta a sua família, erga a sua voz e vamos adorar o nome dele, amém? Com nossas palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero muito mais. Diga aí. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Diga pra ele. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Declare comigo. Prosseguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. É isso que nos aguarda. Declare comigo. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluia! Dá um glória a Deus, irmão. Que seja realmente o desejo do nosso coração, desejar mais Deus, querer mais Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na direção dele. Amém? Muito bem, irmãos. Nesse momento, queremos falar um pouquinho sobre entrega de dízimos e ofertas. Vai aparecer aí na sua tela todas as informações da igreja. Tem aí o Banco Itaú, tem a agência aí que você pode acessar, tem a conta da igreja, a agência 0019, conta 94316, dígito 6. Se você quiser usar o Pix, é o CNPJ da igreja, que está aí também, 50991-298, 1000-17. Se você colocar o CNPJ, é o Pix. Se você vai fazer uma transferência de um banco para o outro, você também tem que usar o CNPJ. Só quero lembrar os irmãos que a entrega de dízimos e ofertas, nós sempre temos que fazer da forma de entrega, de obediência à palavra, de amor a Deus e nunca de barganhar com Deus. A gente sempre dá essa ênfase e continuamos dando essa ênfase. Por quê? Porque nós fazemos isso conforme a orientação da palavra de Deus. Faça isso de todo o coração. Só lembrando os irmãos que quando você faz uma entrega de uma oferta comum, sem fazer nenhum final, aquilo lá é o seu dízimo. Se porventura você quiser fazer uma oferta para o projeto Boas Novas, que visa aqui a construção do prédio, coloca no final ,01. Se você quiser fazer para missões, coloca no final ,02. Se você quiser fazer para o projeto aqui, que é de ação social, que envolve a compra de mantimentos, ajuda com remédios e tantas outras ajudas que nós temos dado a diversas pessoas, não só aqui da nossa igreja, mas pessoas de fora também, você coloca no final ,03, certo? Se você quiser fazer uma oferta específica para algum missionário ou algum projeto missionário, então você vai fazer a sua transferência e vai nos comunicar para que nós possamos avisar a tesouraria que aquela oferta é destinada a este ou aquele missionário. E continue orando pelos nossos missionários. E só fazendo uma observação sobre a ação social, irmãos, nós precisamos. A igreja tem comprado mantimento, graças a Deus, com a sua oferta, mas também, se você pode fazer doações, isso ajuda a gente a usar o dinheiro da ação social para abençoar pessoas em outras áreas que é muito mais difícil de você doar, como compra de remédio, como nós temos ajudado pessoas a pagar o aluguel de suas casas, ao médico, a tantas ações que a gente tem feito. Então, se você quiser fazer isso, traga aqui suas doações, todos os sábados às 14h30, como você viu nos avisos agora há pouco, nós temos lá o nosso momento de receber aqui as doações e também levar as cestas para abençoar pessoas, amém? Então, continue fazendo isso tudo para a honra e para a glória do Senhor. Já dei o tempo para você fazer aí seu dízimo, a sua oferta. Agora nós teremos um momento especial de intercessão. A graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos. Muito satisfeito de poder estar aqui com os irmãos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, que durante mais uma semana nos guardou, nos sustentou. E eu convido a todos a erguer um brado de júbilo ao nosso Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, que nos permite estar aqui, prestando culto a Ele, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Aleluia. Eu convido a todos para lermos um trecho do livro dos Salmos,
o Salmo número 13, que diz o seguinte: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Louvado seja o Senhor. E agora eu gostaria de que juntos elevássemos uma oração ao nosso Deus, ao Eterno, pedindo por esse momento, pedindo pelos nossos governantes, pelo nosso país, pela Igreja do Senhor, pela Igreja Batista em todo o mundo, aqui no Brasil, pela nossa igreja, pela Igreja Batista Boas Novas. Pedir por aqueles que trabalham na área de saúde, que estão trabalhando na linha de frente no combate a essa pandemia, combatendo a Covid-19, aqueles que puderem, se quiserem, se colocar de joelhos diante do nosso Deus, que o façam. Vamos orar e pedir a graça e a misericórdia do Senhor por todos esses motivos. Pai amado, Pai querido, ó Senhor, nesse momento de tanta dor, de tanta angústia, de tanta ansiedade, Pai, em que muitos estão desesperados e não têm mais esperanças, não sabem o que fazer, Pai. Nós viemos aqui como igreja do Senhor, Pai, para colocar diante de Ti, Senhor, a nossa nação inicialmente, este país, Senhor, os governantes. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos respeitar os nossos governantes, porque és Tu que os colocas e os tiras, Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, da sabedoria, Pai, na condução dos destinos deste país, ao presidente, a todo o legislativo, ao judiciário, meu Pai, ao ministro da Saúde, Pai, que nesse momento parece com tantas incertezas e tão perdido em relação à condução a dar para o combate a essa pandemia. Talvez, Senhor, ele esteja perdido, desorientado, Senhor, mas Tu certamente, Pai, tens o caminho, tens a solução, Senhor, porque, Senhor, é Tua a condução, está nas Tuas mãos o destino deste mundo e desta nação, Pai. Por isso, Pai, Te pedimos, Pai, derrama da Tua graça, Senhor. Te pedimos também, Senhor, que derrames mais da Tua graça sobre a Tua igreja, Pai, em todo o mundo, Senhor, e em especial sobre a nossa igreja, Pai, a Igreja Batista Boas Novas, Pai. Que, Senhor, nós, como Igreja de Cristo, entendamos, Senhor, a gravidade do momento e saibamos, Pai, cumprir o papel que Tu tens reservado para a Tua igreja, de olhar pelo pobre, pela viúva, pelo órfão, Senhor. E a Tua palavra, quando se refere, Senhor, ao pobre, à viúva e ao órfão, Tu estás falando, Senhor, de todos aqueles que necessitam, Pai, desde recursos materiais, Senhor, até conforto espiritual, meu Pai. E a Tua igreja, Pai, está no mundo para levar a essas pessoas a satisfazer essas necessidades, Pai. Ó Senhor, que nós possamos ser luzeiro onde estamos, Pai,
e que a luz que transmitimos, Senhor, e que vem de Ti, Senhor, possa atrair mais e mais, Senhor, para Ti, meu Pai, para que, Senhor, Tu possas alcançar a todos os que queres, Pai. Pedimos também, Pai, que a Tua boa mão esteja sobre todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, auxiliares, funcionários burocráticos, maqueiros, enfim, Senhor, todos aqueles que estão arriscando as suas vidas, Pai, para tentar salvar vidas, Pai. Ó Pai, guarda suas famílias, Pai, sustenta-os, Pai, fortalece-os, Pai, para que eles possam cumprir com excelência, conforme a Tua vontade, Senhor, esse mistério. Ó Pai, dá-nos, Senhor, a certeza, Pai, que não enfraqueça o nosso coração, Senhor, e que não importando, Senhor, as aparências, aquilo que está diante de nós tenhamos, Pai, em nossa mente, em nossa boca, em nosso coração, Pai, um louvor e a certeza, Senhor, de que esse mundo não está desgovernado. Há um governante sobre todas as coisas, e Ele é todo poderoso, e Ele é leal, e Ele é justo, e Ele é bom, e Ele cuida de cada um de nós. Nós oramos, Pai, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor agora com uma música muito importante em toda a nossa história de vida. Eu quero lembrar que a segunda parte desse cântico, desse hino, e quando eu citar essa frase você já vai lembrar, diz de fases, de etapas da nossa vida, em que a gente vê o Senhor Jesus operando na nossa vida. Quando nós temos flores, frutos colhidos no nosso trabalho, e diz também montanhas e vales, as dificuldades da nossa vida. Mas a letra diz, cada momento eu senti a Tua presença, Senhor. E eu quero declarar essa manhã com você aí em casa, Ele tem sido fiel a minha para você, amém? Vamos declarar juntos? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Diga, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, Tu dás paz, segurança. Cada momento me guia
ao Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém? Dentre todas as coisas que a palavra de Deus diz para mim e para você, a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto, dobra ali o teu joelho, pede um secreto e eu te atenderei. Mas nós temos que buscar nesse momento, nos momentos mais difíceis que nós estamos vivendo da nossa vida, é a face do Senhor, para saber se realmente nós estamos fazendo a vontade dEle. Não só nossas opiniões, nossos desejos, aquilo que pensamos, mas sim aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Se nós orarmos e buscarmos a face do Senhor, com certeza nós teremos a voz dEle dizendo para nós qual a direção tomar. Amém, meu querido? Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus abençoe você. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu queria expressar a minha alegria, o meu agradecimento ao pastor Clésio, ao conselho da igreja, pelo convite para participar dessa série Os Heróis da Fé e poder levar a palavra de Deus aos irmãos, falando sobre a vida de Josué. Para aquele que estuda a palavra de Deus, que se dedica ao estudo da teologia, nada mais
gratificante, nada mais agradável do que poder transmitir a palavra do Senhor. E eu estou enormemente contente, mas também ciente da responsabilidade. Por isso, convido os irmãos para nós orarmos antes da mensagem. Ó Eterno, Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, nós clamamos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. A ação do Teu Espírito nesse momento, Pai. Para que, Senhor, Tu uses o Teu servo, miserável pecador, para levar a Tua palavra, Senhor, a Tua vontade, Pai, para o Teu povo, para todos aqueles que puderem ouvir essa mensagem, Senhor. E pedir, Pai, que a Tua palavra possa levar a todos os efeitos que a Tua palavra sempre produz. Consolo, conforto, fortalecimento, direção. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra que é bússola, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Usa-me, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui hoje, irmãos, para compartilhar com os irmãos um segredo. O segredo de Josué. E o título da mensagem preparada foi dado como Josué. O segredo é obedecer. E o texto que nós vamos usar está no livro de Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler Josué capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 9. Na versão usada aqui na igreja, a versão NVI. Na Bíblia NVI, esse texto tem como título, a perícope tem como título, Palavra do Senhor a Josué. E eu digo aos irmãos, palavra de Deus para nós, para a igreja hoje. Diz o texto: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento, aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glórias a Deus. Meus irmãos,
estudando para preparar essa mensagem, lendo, eu achei muito interessante uma citação no comentário expositivo de Josué, de James Montgomery Boyce, onde ele diz que todo aquele que sucede a um grande homem, tende a ser ofuscado pela imagem desse homem. E ele dá 2 exemplos, que eu vou também dar aos irmãos. Quem se lembra do presidente que sucedeu Abraham Lincoln nos Estados Unidos? Quem se lembra do nome do primeiro-ministro que sucedeu Winston Churchill como primeiro-ministro da Grã-Bretanha? Assim aconteceu com Josué. Josué sucedeu a Moisés, talvez o maior exemplo de líder dos israelitas. Um homem que falou face a face com Deus. Mas Deus resolveu permitir que o nome de Josué estivesse no título do 6º livro da Bíblia. O livro tem o título de O Livro de Josué. E Boyce diz que talvez Deus tenha querido dizer para nós: você já viu este livro que tem o nome de Josué? Preste atenção no exemplo do meu servo Josué. Ele pode ser útil para você, para a sua vida. E a história de Josué começa a ser revelada a nós, não no livro da Bíblia que tem o seu nome, que leva o seu nome, o 6º livro do Antigo Testamento. Mas a história de Josué é revelada a nós a partir do livro de Êxodo. Êxodo 17, nos versículos 9 e 10, que diz o seguinte: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe nesse primeiro texto. No início do versículo 10, nós lemos: fez Josué como Moisés lhe dissera. A história de Josué começa em Êxodo capítulo 17, e começa com uma frase mostrando a obediência de Josué. Josué já começou obedecendo a Moisés como enviado do Deus Altíssimo. Logo adiante, também está registrada a sua primeira vitória militar. Êxodo 17, 13. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. E eu queria fazer mais uma observação. Nessa história do primeiro combate dos israelitas, logo após o episódio da transposição a seco das águas do Mar Vermelho, não se tratava de um combate com um povo que tinha algo contra os israelitas. Se nós lermos esse texto da Bíblia, ela vai nos mostrar que a rebelião de Amaleque não era contra os israelitas, mas era contra o Deus que estava por trás dos israelitas. E a luta de Josué, muito mais do que pelos israelitas, foi em nome do Deus dos israelitas. E Deus lhe concedeu a sua primeira vitória. E Josué recebeu ali suas 2 primeiras lições. Nessa introdução eu vou mostrar o treinamento de Josué e todas as lições que ele recebeu. E essas lições foram fundamentais, importantes para Josué na sua formação como general,
comandante das forças, chefe do exército do Senhor, mas também como homem de Deus, e são importantes para todos nós nos dias de hoje. E a primeira lição que as primeiras lições que Josué recebeu foram que o poder não é meramente a habilidade do general e da sua espada, mas o poder é de Deus. O poder não é de homem, por mais preparado que seja, por mais inteligente que seja, por mais hábil que seja, o poder é do Senhor. E nesse momento, o nome de Josué ainda era Oséias. Vocês vão ver lá no livro de Números, no capítulo 13, versículo 16, o seguinte relato: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Oséias em hebraico é Oshea, que significa salvação. Mas Moisés mudou o nome de Josué para Yaheshua, em hebraico, o Senhor é a salvação. Segundo Francis Schaeffer, no seu livro Josué e a História da Bíblia, Moisés mudou seu nome para que Josué lembrasse sempre, até mesmo no seu próprio nome, que não é o homem que salva, mas Deus. E não por coincidência, mas curiosamente, o nome Jesus é a forma grega transliterada para o nome hebraico Josué. O nome hebraico de Jesus é Josué. Por isso, os teólogos apontam que Josué é um tipo de Jesus. O homem que conduziu o povo de Deus para a terra prometida, assim como Jesus é o Filho de Deus, o libertador, o sacerdote que vai conduzir o seu povo para a terra da promessa. Josué também esteve com Moisés no Monte Sinai, conforme o Êxodo 24, capítulo 24, versículo 13. Lá diz: então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. Algumas versões substituem o seu auxiliar por seu servo. Nesse episódio, Moisés experimentou a realidade de Deus em sua glória e entendeu a ação recíproca entre os mundos visível e invisível, e que a linha entre esses dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível, é muito tênue. Mais uma vez, citando Schaeffer, o mundo invisível está bem aqui. Êxodo 24, 17 diz: aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome. Ver a glória de Deus proporcionou mais uma lição fundamental para Josué. A lição de que o Senhor estava bem à mão. Ele é o Deus que existe e que está sempre conosco. Mais adiante, em Êxodo 32, versículo 17, Josué novamente é citado. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Provavelmente era a natureza do comandante militar, os ouvidos treinados para a guerra. Mas o problema ali era bem mais sério. O povo estava em rebelião contra Deus. Haviam feito um bezerro de ouro e faziam uma orgia sexual nos moldes dos ritos praticados pelas culturas que estavam ali ao redor do povo, à sua volta. E Josué vê Moisés destruir as tábuas que o próprio Deus escrevera com o seu dedo. E Josué aprendeu mais uma lição,
que é lição para nós também hoje. O pecado é terrível, de modo particular entre o povo de Deus. O afastamento de Deus inexoravelmente leva a uma queda moral. E estamos testemunhando esse fenômeno cada vez mais no nosso tempo. Isso confirma o que o apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 ao 32, que diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ainda no livro de Êxodo, encontramos mais uma referência a Josué. Êxodo 33, versículo 11. E o Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas o seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. Que escola maravilhosa frequentou Josué. Não podia haver preparação melhor para o posto que lhe estava reservado por Deus. E ele aprendeu mais uma valiosa lição. Deus não apenas está do nosso lado, mas Ele caminha conosco durante toda a nossa jornada nessa terra. E é o nosso guia, deve ser o nosso guia nesse caminho. Já no livro de Números, encontramos novamente Josué no intrigante episódio das profecias de Eldade e Meldade, um texto muito complicado, mesmo para teólogos. Números 11, capítulo 11, versículos 24 e 29. Então Moisés saiu e relatou ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dentre os anciãos do povo, e os colocou ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava nele, colocou-os nos 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mas 2 homens ficaram no acampamento. Um se chamava Eldade e o outro Medade. E veio o espírito sobre eles, pois estavam entre os inscritos, mesmo sem terem ido à tenda, e profetizavam no acampamento. Um moço correu e anunciou a Moisés. Eldade e Medade profetizaram no acampamento. Então Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, desde a juventude, interveio e disse, Moisés, meu senhor, proíbe isto. Moisés, porém, lhe disse, tu tens ciúme por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. A lição tremenda aprendida aqui por Josué, importante também para nós hoje, foi de que a glória de Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Moisés não ficou incomodado, não sentiu ciúmes porque haviam 2 homens profetizando no arraial. Ele disse que antes todos os israelitas recebessem do Espírito do Senhor e pudessem profetizar.
Deus age, meus irmãos, conforme regras baseadas em seu próprio caráter. E esse caráter é santo e perfeito. Nós não devemos tentar amarrar Deus com as nossas regras humanas, pois Ele não vai cumprir tais regras. Prosseguindo ainda no livro de Números, encontramos mais um episódio do treinamento de Josué. No seu comissionamento como representante da tribo de Efraim, entre os 12 espias que iam sondar a terra prometida. Vocês lembram que Deus disse a Moisés que enviasse 12, um representante de cada tribo de Israel. E Josué era o representante da tribo de Efraim. No retorno da missão, apenas Josué e Calebe, o representante da tribo de Judá, não mentiram como os demais espias fizeram. Porque eles falaram até dos nefilins, aqueles gigantes que são citados lá no Gênesis, em Noé, e que certamente não existiam mais na terra. Mentiram por medo. Mas Josué e Calebe foram íntegros, não mentiram e fizeram um relatório em consonância com a grandeza do Deus de Israel e a fé em sua promessa na aliança. Diz o texto, e Josué, filho de Num, está lá em Números, capítulo 14, versículos 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco. Não os temais. Apesar desse relato de Josué e Calebe, o povo ficou com o chamado relatório da maioria, os outros 10 espias, e quis até apedrejar Josué e Calebe. Josué aprendeu aqui mais uma importantíssima lição. E ela é importante para nós também, mais uma vez. Mesmo contrariando a maioria, nós temos de estar sempre prontos para ficar ao lado de Deus. E teve mais uma demonstração de quanto pode custar a rebelião contra Deus, principalmente quando esta rebelião acontece no próprio seio do povo de Deus, do povo escolhido. Nenhum daqueles que se colocaram contra a vontade do Senhor entraria na posse da terra da promessa, conforme decretou o Senhor naquele dia. Finalmente, no livro de Números, lá em Números 27, capítulo 27, versículos 18 a 23, nós temos o episódio da ordenação de Josué. Diz o texto: então o Senhor disse a Josué: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. E eu grifei e coloquei em negrito no meu texto. Olha a importância. Homem em que há o Espírito. O Senhor coloca o seu Espírito naqueles que Ele quer usar. E impõe-lhe as mãos. Apresenta-o diante do sacerdote Eleazar para que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que perguntará por ele na decisão do Urim perante o Senhor. Entrarão e sairão segundo a ordem de Eleazar, ele e todos os israelitas, isto é, toda a comunidade. Então Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Tomou Josué, apresentou-o diante do sacerdote Eleazar
e de toda a comunidade. Impôs-lhe as mãos e ordenou, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés. A lição a ser aprendida aqui por Josué e também por nós hoje é de que a liderança verdadeira, meus irmãos, não vem do homem. Mesmo que esse homem seja um homem extraordinário, como foi Moisés, o grande líder dos israelitas. A verdadeira liderança, a que faz diferença, principalmente de natureza espiritual, é aquela que faz diferença na vida de todos. É a liderança que vem de Deus. O líder que é indicado, que é ordenado por Deus. No livro de Deuteronômio, encontramos novamente Josué sendo citado. Moisés disse: tenho 120 anos, já não posso mais ir aonde quero. E o Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. O Senhor teu Deus atravessará na tua frente. Ele destruirá essas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué atravessará na tua frente, como o Senhor disse. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a terra deles, que destruiu. Quando o Senhor vos entregar estas terras, lhes farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Percebam a similaridade neste texto. São palavras de Moisés aos israelitas, muito semelhantes àquilo que Josué ouviu do próprio Deus. Então, Moisés chamou Josué e lhes disse, seguindo ainda no texto de Números, de Deuteronômio, perdão. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, pois entrarás com esse povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. O Senhor é quem vai à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Josué atravessaria na frente do povo, mas antes dele iria o Senhor. E essa, meus irmãos, é a razão pela qual Josué poderia ir tranquilo, porque acima da sua natural habilidade militar para o combate e de todo o treinamento que tinha recebido ao longo da preparação durante sua peregrinação pelo deserto do Sinai, adiante iria o Senhor dos Exércitos. Josué testemunhou depois da morte de Moisés e aprendeu aí Josué testemunhou depois deste evento a morte de Moisés e aprendeu aí, talvez, a derradeira lição antes de assumir a liderança do povo de Deus. E essa lição, mais uma vez, é para nós também hoje. Ninguém é insubstituível. Nós só não podemos substituir, meus irmãos, a Deus em nossas vidas. Josué, por 40 anos, foi discipulado durante a longa jornada do povo rebelde, caminhando em círculos pelo deserto. E trazendo para nós hoje, eu diria que ele participou do PGD, liderado por Moisés. E aqui eu acentuo para toda a igreja, para a Igreja Batista Boas Novas, a importância do discipulado para o sucesso na vida cristã. A Igreja Batista Boas Novas, já há pelo menos 2 anos, tem como
uma de suas prioridades, o discipulado de seus membros. Mas, infelizmente, ainda muitos irmãos não entenderam, talvez, a importância de estar filiado a um PGD, a um pequeno grupo discipulador. Nós temos aqui, não Moisés, mas temos o pastor Clésio dirigindo líder de um PGD, o pastor Sérgio, líder de um PGD, o irmão Isaías, líder de um PGD, acho que o irmão Jonas, líder de um PGD, o pastor Genevaldo, líder do meu PGD. E é importante para o nosso treinamento como cristãos, para a nossa formação, o discipulado. E eu exorto a todos aqueles membros de nossa igreja, os que já estão fazendo discipulado, não esmoreçam, mesmo com o distanciamento, com as dificuldades causadas pela necessidade de ter um acesso à internet, um celular ou um computador. Permaneçam firmes no discipulado. E aqueles que ainda não participam de um pequeno grupo de discipulado, o façam. Olhem o exemplo de Josué. Não é um exemplo pequeno. É um homem que dá nome ao 6º livro do Antigo Testamento. Josué era um soldado. De acordo, mais uma vez, com James Montgomery Boyce, em seu livro O Comentário Expositivo de Josué, ele foi um dos comandantes militares mais extraordinários de todos os tempos. Mas o que diferenciou Josué dos seus predecessores e sucessores, diz Boyce, foi a obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, e foi isso que eu vim compartilhar. Foi esse segredo. Esse é o segredo do sucesso de Josué, a obediência a Deus e a sua palavra. E para que nós possamos reproduzir esse sucesso, também nas nossas vidas, no tempo de hoje, nós devemos observar 4 pontos que eu trago como fundamentais nessa mensagem. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é a soberania de Deus. Está lá no texto que nós já lemos. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. Josué, capítulo 1, versículos 2 e 3. Seguindo adiante, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei nem desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás deste povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Josué capítulo 1, versículos 5 e 6. Meus irmãos, Deus é supremo criador de todas as coisas. Ele é o único capaz de criar a partir do inexistente. Não há poder no universo maior que o poder de Deus. Mas Ele nos ama. Ele é fiel à sua palavra. E a sua soberania coopera para o nosso bem. Portanto, o primeiro ponto importante de Josué é que os propósitos de Deus não mudam. As pessoas mudam. Todos os que contavam 20 anos ou mais e que saíram do Egito com Moisés, morreram no deserto, foram desobedientes. Só a nova geração entrou na terra. Os líderes mudam. Josué substituiu Moisés, mas Deus não muda. Deus é o mesmo, e os seus propósitos estabelecidos por Ele para o seu povo redimido também são, na eternidade, os mesmos. Para estar dentro da sua autoridade, por estar dentro da sua autoridade, Deus não comete injustiça contra ninguém, pois nenhuma pessoa tem direito a nada por si mesma. Estamos nesse mundo por permissão e graça de Deus. Até mesmo o ar que nós respiramos, meu irmão, nos é concedido pela graça e misericórdia dele. Precisamos nos lembrar, todos os dias, como cristãos,
que estamos submissos a esse Deus soberano e absoluto. É Ele quem governa o destino do mundo e o destino das nações. Nós estamos particularmente vivendo um período de muitos problemas políticos em nosso país. E muitos cristãos ficam ansiosos e preocupados em relação aos efeitos dessas questões. O conceito bíblico, meus irmãos, de que Deus é soberano, é de que dispõe dos governos, dos países e dos territórios como Ele quer. E este conceito deveria ser um conforto para nós. Também estamos vivendo já há cerca de um ano, em meio a uma pandemia causada por um vírus, contra o qual a ciência humana ainda não conseguiu prevalecer, e que já causou, infelizmente, numerosíssimas perdas de vida em todo o mundo e em nosso país. E é também o motivo de nós não podermos estar aqui juntos, presencialmente, como igreja, cultuando o nosso Deus. Isso tem causado, meus irmãos, muita dor, ansiedade, preocupação entre os cristãos. Mas olhando para o Senhor e para a sua palavra, nós somos obrigados a reconhecer, meus irmãos, entender que o mundo, este mundo em que nós vivemos, não está desgovernado. Não. Embora possa parecer que sim. Josué entendeu, e nós temos que entender também, que há um Deus que está no governo do mundo e no controle de todas as coisas. Nós temos que ter essa convicção. Por isso, como cidadãos, não deixaremos de nos preocupar com a situação do nosso país. Não deixaremos de nos preocupar com a pandemia que ceifa vidas. Mas como cristãos, podemos ficar tranquilos, pois de Deus são a terra, o mar e a sua plenitude, e Ele governa absoluto sobre tudo e sobre todos. Romanos, capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Como soberano Criador, meus irmãos, Deus escolhe quem quiser para realizar os seus planos e para cumprir os seus propósitos. Como crentes em Jesus Cristo, servos de Deus, nunca devemos nos esquecer de que foi Ele, por sua livre graça e seu amor soberano, que nos escolheu para ser seus filhos. Foi assim, não porque Deus viu em mim ou em você algum mérito, ou algo que mostrássemos que éramos mais bonitos, mais inteligentes ou mais santos que outras pessoas, mas sim porque nos amou desde a eternidade. Por ser soberano, Ele pode fazer isso. E mais uma vez, a sabedoria de Paulo, inspirada pelo Espírito, nos diz lá em Romanos 9, capítulo 9, versículo 20: mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Como soberano Criador, Deus executa juízo e condenação contra os ímpios, rebeldes e injustos. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, nós vemos Deus dizendo a Abraão: na quarta geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Isso aconteceu cerca de 500 anos, 400 a 500 anos, antes de Josué ser convocado para tomar a terra prometida junto com os israelitas. Deus cumpre as suas promessas. E isso explica o porquê de um tema que incomoda muitos cristãos. Muita gente diz que não gosta de ler o Antigo Testamento, principalmente o livro de Josué, porque vê ali um genocídio.
meus irmãos, Deus é justo juiz. Ele executa juízo contra os ímpios. Aqueles povos, na sua adoração a deuses diferentes, cometiam sacrifícios de crianças, orgias sexuais. E Deus esperou a medida da maldade deles atingir o limite da ira de Deus para exercer juízo sobre eles. Como Deus promete, no retorno de Jesus, exercer juízo contra os ímpios. Isso faz parte da regra da aliança de Deus. Há bênçãos e maldições, como lá em Deuteronômio 28. Esse Deus, que é todo-poderoso e soberano, também é amor. Ele é bondoso, ele é justo, ele é sábio. É a perfeição de Deus que evita que ele se torne um déspota, um tirano. Imagine um Deus com todo esse poder, se ele não fosse justo, bom, amoroso, fiel e verdadeiro, seria uma terrível realidade para o seu povo. E nós temos que louvar e dar graças todos os dias pelo nosso Deus. O segundo ponto a chamar a atenção, depois da soberania de Deus, é a palavra de Deus. Está lá no texto, Josué, capítulo 1, versículo 7, na parte A do versículo. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Desculpe. No versículo seguinte, Josué capítulo 1, versículo 8, também parte A do versículo. Não afastes da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Meus irmãos, não basta ler mecanicamente a Bíblia, a palavra de Deus, mas, ainda que seja mecanicamente, como que cumprindo um ritual religioso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Estou dizendo para todos aqueles que me escutam, mas os meus ouvidos também estão ouvindo. É para mim. Mas além do mero conhecimento da Escritura, da leitura mecânica, cumprindo um ritual religioso, é importante ler a Bíblia com o propósito de conhecer, através da Bíblia, o Deus da Bíblia. Para poder falar dele, é o que diz o texto. Não afastes da tua boca o livro dessa lei. Nesta época, a palavra de Deus consistia nos livros que Moisés escreveu, a Torá dos judeus, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa era a Bíblia de Josué, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Meditar na palavra de Deus. A meditação é um passo além do mero conhecimento da Escritura ou de apenas falar sobre ela. Meditar diz respeito a pensar sobre a palavra e a deduzir coisas a partir dela. A meditação objetiva a aplicação na nossa vida da palavra de Deus. Infelizmente, essa é uma disciplina conhecida por poucos cristãos hoje. Certamente, muito mais gente apenas lê a Bíblia do que o número daqueles que leem e meditam na palavra. Vivemos uma época de superficialidade e, como já dizia Paulo, de papinha na boca. Como consequência, muitos cristãos pensam que o necessário a ser feito para alguém alcançar sucesso na vida cristã consiste em vir à igreja, nos cultos dominicais, prestar atenção ao sermão que o pastor Clésio está pregando, ter alguns amigos cristãos e continuar sua vida, os seus relacionamentos, em seus negócios, como qualquer um faria. Por isso,
Nós, hoje, como igreja do Senhor, fazemos tão pouca diferença na sociedade. Só quando a palavra divina, a palavra que está contida na Bíblia, a revelação especial de Deus, entra na nossa mente, é que nós começamos a agir de maneira diferente. E assim podemos fazer diferença. Deus disse a Josué: tenhas o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. No Novo Testamento, Jesus declarou explicitamente que ele não veio para anular a lei e os profetas, mas para cumprir as suas exigências, algo que nós, pobres pecadores, não conseguimos cumprir. E que aquele que quebra um dos menores mandamentos da lei será considerado o menor no reino de Deus. Está lá em Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 17 e 19. 17 a 19. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus. E no mesmo Evangelho de Mateus, ao finalizar o conhecido Sermão do Monte, Jesus mais uma vez fala sobre a lei de Deus, dizendo que o homem sábio deve construir a sua vida sobre o firme fundamento da guarda dos mandamentos de Deus. Somente esse tipo de vida, aos pés do Senhor, fundamentada nos seus mandamentos, experimenta a bênção da estabilidade, ou seja, seria uma vida exitosa. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. É Jesus finalizando o Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. A lei, a palavra do Senhor, tem de ser guardada. E Jesus Cristo guardou a lei por mim, por você, por todos aqueles que confiam em sua graça para a sua salvação. E eu digo, meus irmãos, nós não estamos sob a obrigação de guardar a lei de Deus por nossas próprias forças, a fim de sermos encontrados legalmente justos diante de Deus naquele dia. Nós podemos contar com a ajuda de um paráclito, um defensor, um intercessor, o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus diz lá no final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que ele, quando fosse, enviaria, como de fato enviou, e ele se manifestou lá no Pentecostes, no livro de Atos. E ele hoje em dia habita em todos os cristãos, naqueles que confiam em Jesus como único Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, meus irmãos, a lei de Deus continua tendo relevância para a nossa vida diária. Desde Moisés e até os nossos dias, a lei de Deus continua a exercer um papel de suprema importância. Em vez de ter se tornado uma relíquia do passado, um livro embolorado no museu, a palavra de Deus continua a ter relevância
até a consumação dos tempos. O terceiro ponto para o qual eu queria chamar a atenção dos irmãos. Eu falei da soberania de Deus, da palavra de Deus, e quero falar agora da obediência a Deus. No mesmo texto, Josué, capítulo 1, versículo 8, parte A do versículo. Não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Meus irmãos, a desobediência à lei, aos decretos, à vontade de Deus, tem consequências desastrosas para o homem. No próprio livro de Josué, vemos lá no início do capítulo 7 a história de como uma vitória militar aparentemente fácil. 3.000 israelitas contra um povoado, Ai, um povoado cananita. Como uma vitória militar aparentemente fácil, dizia eu, tornou-se uma fuga vergonhosa por conta do pecado de um homem, Acã, que, contrariando as ordens de Deus, apossou-se de despojos de Jericó. A Bíblia conta que ele apossou-se de uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Apenas como ilustração, um ciclo, em hebraico, shekel, era uma unidade de peso usada à época e correspondia a cerca de 12 gramas na nossa realidade de hoje. Portanto, Acã, por cobiça, desrespeitou a Deus, apossou-se de uma capa babilônica, cerca de 2,5 kg, 2,4 kg de prata e cerca de 600 gramas de ouro. Deus chama esses despojos na Bíblia de anátema, que significa maldição ou execração, que retira o homem da presença de Deus. Um anátema afasta o homem de Deus. Esse pecado resultou na condenação e morte de Acã, da sua descendência, do seu gado, e a perda da batalha de Ai pelos israelitas. E aí, aqueles que se impressionam com a justiça de Deus dizem: mas se nós não estamos mais sob a lei, mas sobre a graça, por que nós temos que viver de acordo com a lei de Deus? A graça de Deus não nos basta? Meus irmãos, a Bíblia ensina que o segredo do sucesso consiste em conhecer a palavra do Senhor, falar sobre ela, meditar nela e, acima de tudo, obedecê-la e vivê-la. No mundo de Deus, não há substituição para a obediência total. Lucas nos mostra lá no livro de Atos a inutilidade de tentar ser desobedientes a Deus, no episódio da conversão do apóstolo Paulo. É Paulo falando em Atos 26, pela caneta de Lucas, inspirado pelo Espírito. Atos 26, versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Ele quer dizer, Paulo ouviu o Senhor dizer a ele, por que ele continuava insistindo em desobedecer, em perseguir aos cristãos? É inútil resistir ao aguilhão. O aguilhão é aquela vara de madeira comprida, com uma ponta metálica, usada para chuchar o gado, para tocar o gado. Provoca dor e faz o gado obedecer. O aguilhão de Deus é irresistível, nós não conseguimos resistir a ele. E nós precisamos dessa, que eu chamei acima, obediência total também hoje. Não precisamos de métodos cada vez mais engenhosos, precisamos menos ainda de pessoas cada vez mais inteligentes, mas nós precisamos de obediência inteligente.
e motivada pela palavra viva e permanente de Deus. Philip Keller pensava nesse sentido certamente quando escreveu em seu livro Josué, poderoso guerreiro e homem de fé, na tradução para o português literal. Josué raras vezes recebe todo o crédito merecido, como talvez o maior homem de fé que já pisou o palco da história humana. De fato, toda a sua brilhante carreira consistiu no relato simples de apenas dar passos sucessivos em obediência silenciosa aos mandamentos divinos. E para nós hoje, como conseguir, nos nossos dias, manter esse mesmo nível de obediência, que eu chamei de obediência total, que permite sonhar com a obtenção das bênçãos prometidas pelo Senhor? Eu encontrei uma boa ideia, baseada em princípios bíblicos, no livro Alianças, de Palmer Robertson. Seria bom para os cristãos que foram salvos pela morte sacrificial de Cristo dar plena atenção a esse princípio. Cristo não apenas morreu por nós, Ele vive em nós. Pela fé, nós podemos reivindicar o nosso poder transformador, o seu poder, o poder de Cristo, o seu poder no poder transformador. Nós podemos receber força do Cristo vivo para andar de acordo com a vontade dEle. Deus não espera que nós consigamos obedecer de forma total, baseado em nossas próprias forças, irmãos. Não, nós somos miseráveis pecadores, nós jamais conseguiríamos. Mas Ele espera que nós clamemos a Ele, reivindicamos dEle o seu poder transformador e receber dEle força, do Cristo vivo, para que possamos ser obedientes e andar de acordo com a sua vontade. O quarto e último ponto para o qual eu quero chamar a atenção dos irmãos é a recompensa de Deus. O versículo 8, parte B do versículo, Josué 1, capítulo 1, diz: assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E no versículo 9, parte B também do versículo, nós lemos: porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. A justiça retributiva de Deus pode ser observada em várias passagens da Bíblia. Os atos de retribuição de Deus estão relacionados com seus atributos de santidade e da sua ira. Eles mostram que os seres racionais não podem ficar sem punição, nem escapar das suas consequências. Deus é um ser absolutamente justo e Ele sempre dá a paga que os homens merecem. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. E aqui eu falo do castigo, mas falo também das bênçãos, da graça e da misericórdia de Deus. A história de Josué nos mostra como os israelitas obtiveram sucesso quando observaram e obedeceram aos planos do Senhor, transmitidos fielmente pelo seu servo Josué. A palavra de Deus, meus irmãos, definiu para Josué e tem que definir para nós hoje o padrão para o sucesso. Na sua palavra, temos orientações para viver diariamente. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um manual para nós, um manual de comportamento, um manual de vida. Quando fazemos a obra de Deus, a maneira de Deus, e aqui é importante, porque às vezes há cristãos que querem fazer a obra de Deus do seu modo, com as suas forças, da sua maneira. O importante é fazermos a obra de Deus, a maneira de Deus. E quando fazemos isso, experimentamos sem dúvida nenhuma sucesso. O texto que lemos promete
prosperidade durante a nossa jornada nesse mundo e sucesso em alcançar o nosso objetivo. E esse objetivo, irmãos, tem que ser estar na fila da direita no dia da vinda do nosso Senhor. Para quem não leu ou não entendeu e não lembra, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, eu vou fazer menção ao texto em que Josué estava diante de Jericó, das suas muralhas, quando diante dele surgiu um homem com uma espada nas mãos. Está relatado em Josué capítulo 5, versículos 13 até o 15. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e diante dele estava em pé um homem, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? Ele respondeu: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Algumas versões falam: venho como príncipe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Então, o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Eu chamo a atenção dos irmãos para algumas coisas nessa perícope. Primeiro, que nós estamos diante de uma teofania. A presença de Deus, do príncipe do exército do Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, diante de Josué. Segundo, aqui acontece um episódio semelhante, muito semelhante, com o que aconteceu com Moisés, lá na sarça ardente. Quando, diante da sarça, Moisés ouviu a voz do Senhor que disse: tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Moisés descalçou as sandálias. Meus irmãos, todo lugar em que nós vemos e sentimos a presença do nosso Deus é um lugar santo. E nós temos que tirar as nossas sandálias. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que prostrar o nosso rosto em terra. Rasgar as nossas vestes e cobrir nossa cabeça de cinza. E não precisa fazer isso literalmente. Mas humilhe-se. Eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Do lugar onde eu vejo, eu sinto a presença do nosso Deus. E lá em Josué, seguindo em Josué, capítulo 6, versículo 2, nós lemos: então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Nós estamos diante, como eu estava falando, diante daquilo que chamamos em teologia de teofania. Uma aparição, uma revelação da divindade. Essa pessoa, meus irmãos, que apareceu a Josué em Jericó, é a mesma pessoa que lutou com Jacó em Peniel e lhe feriu a junta da coxa. É a mesma pessoa que apareceu a Moisés na sarça ardente. Como nós ouvimos mais cedo na mensagem do pastor Clésio, é a mesma pessoa que apareceu embaixo daquela árvore a Gideão. É o príncipe do exército do Senhor. É Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é o líder que esteve sempre presente em todas as batalhas vencidas por Josué.
Ele é o líder que prometeu estar conosco todos os dias, até a sua volta. Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, parte B do versículo. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Façamos, pois, meus irmãos, como Josué, cujo segredo para o sucesso foi apenas e tão somente obedecer. Nós estamos, meus irmãos, num momento particularmente grave da vida da nossa nação. Muitas questões políticas, muita incerteza, muita coisa que não está conforme aquilo que nós entendemos ser as orientações de Deus. Uma pandemia por um vírus terrível, muita dor, perdas de vidas, famílias inteiras, como disse o pastor mais cedo, dizimadas, sofrendo a dor da perda, negócios se perdendo, empregos sendo perdidos, desemprego, fome. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos conclama, como nós vimos lá em Josué capítulo 1, para que nós nos coloquemos de pé e sigamos firmes, tendo na nossa boca, e muito mais do que na nossa boca, na nossa mente e no nosso coração, a palavra do Senhor, com a certeza de que esse Deus é soberano e que o mundo continua como sempre esteve, nunca deixou de estar e jamais deixará de estar nas suas mãos. E nós vamos prosseguir com Ele nos dirigindo e caminhando ao seu lado e obedecendo fielmente, sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, a sua palavra. E se nós fizermos isso, meus irmãos, mesmo nessa situação, mesmo diante do pior cenário, nós vamos ver o nosso Rio Jordão se abrir. Nós vamos ver muralhas, talvez maiores do que aquelas muralhas que Josué enfrentou em Jericó. Nós vamos ver o sol e a lua pararem no firmamento para facilitar o nosso caminho. Nós vamos ver os nossos inimigos fugirem diante de uma chuva de pedras mandadas pelo Senhor. E nós vamos alcançar a nossa terra prometida. O nosso sonho. Nós vamos estar, meus irmãos, segundo os literalistas, no Vale de Josafá, na fila da direita, entre as ovelhas. E eu termino com a palavra do Dr. Augusto Nicodemos, no seu livro sobre Josué, A Conquista da Terra Prometida, a mensagem de Josué para a igreja de hoje. O nosso Deus nos convida a servi-lo através de Jesus, a nos submetermos a Ele e a viver para a sua glória. Glórias a Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus de misericórdia e graça, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos o nome, pela tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, penetrante. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, a tua revelação especial para nós, que tem que servir, Senhor, como ela mesmo diz, como bússola, como lâmpada em nosso caminho e luz para os nossos pés. Senhor, nós temos que estar diante de Ti pedindo o tempo todo forças, graça e misericórdia, para podermos obedecer integralmente, totalmente a Tua palavra, Pai, e podermos ser conduzidos por Ti ao lugar que nós tanto almejamos, a vida eterna com Cristo Jesus. Abençoa-nos, Deus, abençoa a Tua igreja em todo o mundo,
Abençoa a Igreja Batista Boas Novas, sua liderança, seus conselhos, toda a membresia. E que nós consigamos, Pai, como a Tua vontade para a Tua Igreja, ser luzeiro aqui onde estamos, Senhor. Luz para esse mundo, para atrair, Senhor, outros que estão perdidos em trevas, atraí-los para a Tua luz, para que Tu possas também, Senhor, fazer como fizeste conosco e salvá-los e colocá-los na fila da direita, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Dá-nos uma semana debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Conserva-nos com saúde, é o que Te pedimos. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.